palavra para o Dr. Carlo Masi, como já apresentei ele no início, não vou repetir aqui para não cansar nossos ouvintes, e vamos passar então para o Dr. Carlo. Obrigado, doutora Ingrid. É um prazer estar aqui na subseção de Pelotas, ainda que de forma virtual. Gostaria de estar presente aí para poder aproveitar esses doces maravilhosos que vocês possuem. Eu quero saudar o doutor Vitor Gaston, quero saudar a doutora Ana Martins, quero agradecer muito a minha amiga Ingrid Zibel e saudar a doutora Renata Santamaria, que nos brindou com uma brilhante explanação sobre o tema. Dizer que é uma honra para mim, especialmente, ocupar esse lugar no mês da advocacia, no mês dos advogados e das advogadas, que é a profissão que eu escolhi para a minha vida, que é uma profissão que eu amo muito, e que nos permite tratar de temas sempre cada vez mais inovadores e sempre cambiantes. Então, eu sempre brinco aqui com a minha equipe aqui do escritório que nós nunca sabemos o que vai entrar por aquela porta. Nós nunca sabemos que novidades vão aparecer no escritório, sobretudo num escritório de advocacia criminal. E como muitas vezes a gente tem essa intersecção com o direito de família, não raro nós vemos assim situações inusitadas também nos escritórios de direito de família. E o tema da violência doméstica é um tema, sem dúvida, que vai tocar as duas áreas do direito com muita força. A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno social extremamente complexo, é um fenômeno no qual o Brasil demora para conseguir ter uma legislação adequada sobre o tema e que também ainda está evoluindo, desde a Constituição de 88 para cá, desde a edição da Lei Maria da Penha. O Brasil precisou ter uma condenação em corte internacional para que adotasse determinadas medidas para proteger a mulher. Eu não vou falar sobre o fenômeno, sobre toda a questão cultural envolvendo a mulher, acredito que a doutora Renata já falou, então eu vou tentar ser bem pontual neste tema da violência patrimonial, que é um tema que ainda é incipiente no âmbito aqui da advocacia criminal. Porque nós não temos uma legislação tão específica a ponto de considerar crimes determinadas condutas. A Lei Maria da Penha, todos nós sabemos que traz várias formas de violência contra a mulher, e não são formas exaustivas, são formas meramente exemplificativas. Então, como a doutora Renata falou, a lei fala em violência física, que é a mais clássica, né, que é a que a gente vê nas delegacias diariamente, mas a lei fala em violência psicológica, em violência sexual, que também é muito recorrente, que é um dos crimes que mais ocorre no seio familiar, a violência moral e a violência patrimonial. E essa violência patrimonial, ela tem uma complexidade que muitas vezes o direito penal não consegue atingir. E também nós temos que ter a clareza de que o direito penal e mesmo o direito civil sempre chegam atrasados para lidar com esses fenômenos sociais. Quando nós temos a intervenção do direito, é porque já aconteceu uma violência. Então, na realidade, nós já chegamos atrasados e tentamos entender o que se passou num caso concreto. Todas essas formas de violência, na verdade, são formas de controle da mulher. E na parte da violência patrimonial é para que ela se torne financeiramente dependente do homem e para que, com isso, ela não consiga sair desta relação. Para que haja um controle dos recursos financeiros dessa vítima, de forma que ela não consiga ter uma autonomia suficiente para tomar decisões com plena liberdade. Então, há aqui uma restrição de liberdade. Essa violência
ela é uma restrição da plena liberdade que a mulher deve ter dentro de uma relação. A violência que historicamente era física, que era sexual, ela vai migrando, ela vai se tornando mais complexa e vai tomando formas mais veladas, como esse caso da violência patrimonial. Então, surgem vários exemplos assim que nós, no direito penal, nos nossos escritórios, às vezes recebemos esses relatos e não conseguimos propriamente subsumir isso a um tipo penal específico que nós tenhamos ou no Código Penal ou em leis especiais. Aqueles casos da mulher que precisa perguntar para o homem, né, se ela pode fazer um tipo de despesa, se ela pode fazer aquela despesa, né? Ela não tem o gerenciamento das economias do lar, né? Ela tem uma dependência abusiva do homem. Isso é violência patrimonial. Aqueles casos em que o homem se apodera do celular, de dispositivos eletrônicos da sua parceira, né, que são bens que vão tolher a vontade dela, isso pode ser uma violência patrimonial. Quando ele se apodera do dinheiro, ele tem o controle das contas bancárias, né, ele se aproveita do dinheiro, se aproveita de outros benefícios que a mulher recebe e acaba desviando isso em seu próprio favor. Quando ele controla esses recursos domésticos para evitar que a sua companheira satisfaça as suas necessidades individuais. Isso tudo são formas de violência patrimonial. Ele impede que ela tenha condições de trabalho, subtrai instrumentos, né? Não permite que ela tenha o computador dela, não permite que ela tenha os contatos dela, né? Então, isso impede que ela tenha a sua carreira, ela impede que ela tenha uma progressão na sua carreira profissional, né? Seja por outras formas, né? E impedir que a mulher tenha uma progressão na sua carreira é uma forma de violência patrimonial contra ela. A inadimplência alimentar, né? No caso de separação, isso típico dos divórcios, típico das separações nos casos em que há uma união estável, né? O homem se furta ao pagamento da pensão. Isso faz com que a mulher tenha que retornar ao lar porque ela não tem condições de se sustentar por si própria, né? Então, ele tolhe ela de ter uma vida digna e de conseguir ter aquela mesma condição que tinha quando estava durante uma relação, né? O homem se apropria de heranças que eram somente da mulher, né? Então, isso no direito de família, nós sabemos que a herança pode não se comunicar, né, como patrimônio do outro cônjuge, né? Então, o homem faz metodologias para se apropriar dessas heranças. Ele contrai empréstimos em nome da sua companheira, né? Caso muito comum, né? Ele se utiliza de uma disponibilidade de crédito que a companheira possui, que a esposa possui, e sem que ela saiba ou com um consentimento viciado dela, ele acaba contraindo empréstimos. E no final da relação, ela é que vai ficar com as dívidas desses empréstimos. A doutora Renata falou o fato de não devolver os bens do casal, né, de se apropriar desses bens, né, e depois no divórcio esses bens desaparecem, né, e aí surgem essas desculpas, né, de que os bens se perderam, de que não existiam, de que não havia um inventário daqueles bens que guarneciam a casa. Eu mesmo me recordo de um caso em que tive que atender um caso de violência doméstica na casa de uma cliente, em que ela alegava que o marido invadiu a casa, porque ele tinha a chave, e retirou quadros das paredes, e levou obras de arte, e retirou aquilo dali, e ela não tinha como provar que aquelas obras estavam ali, de fato, na casa, né? E aí ela chama a Brigada Militar dizendo, olha, eu fui vítima de um furto, fui vítima de um roubo. E a Brigada Militar chega e diz assim, não, mas quem roubou? Ah, o meu ex-marido. Ah, então isso é um problema de direito de família. A senhora resolva na vara de família. Isso não é um problema criminal. Isso não é um problema de polícia. A senhora não foi vítima de um crime. Então, entendam como isso tem um componente que causa também um abalo psicológico para a mulher e que é uma forma de violência contra ela e que muitas vezes o direito penal não tem condições de absorver esses fatos, né?
quando há uma partilha de bens, né, ao fim do relacionamento, há essa dificuldade de mapeamento do patrimônio conjugal, porque, em muitos casos, o homem é que tem a administração desses bens. Né? Então, aqueles casos de sonegação dos frutos comuns, né? A retenção de frutos adquiridos ao longo da união, que ficam na exclusiva administração do homem, isso é forma de violência patrimonial que está lá prevista na Lei Maria da Penha. Né? Existem casos não tão incomuns quando há um certo patrimônio por parte de algum dos cônjuges, de uma simulação de escrituras de união estável, né, prevendo regimes patrimoniais diversos dos que são efetivamente aqueles da convivência, de fato, que estão previstos lá no Código Civil. Então, se tenta criar mecanismos para proteger. Né? O falso endividamento, isso é muito comum. O mau uso de pessoas jurídicas, isso o professor Rolf Madaleno tem batido muito nessas discussões de reforma do Código Civil, né? Porque o que acontece? O cônjuge utiliza de pessoas jurídicas, né, para blindar o seu patrimônio. E na hora da separação, a mulher não consegue efetivamente ter acesso, né, ao que se construiu nas empresas, né? Porque há fraudes contábeis, né? Há uma sonegação de informação na escrituração da empresa, há fraudes gerenciais, que às vezes há um esvaziamento do patrimônio, transferências dos bens das sociedades, há um caixa 2, uma dupla contabilidade, às vezes há fraudes de natureza societária, né, em que se modifica a estrutura social da empresa, se coloca laranjas no nome da empresa, né, alterações de contratos e estatutos, que parecem ser coisas que não configuram crime, mas que, se forem vistas num contexto de relação doméstica, podem caracterizar o crime de violência patrimonial, e é uma violência tal como a violência física e a violência sexual. Né? Então, o direito chega atrasado. Chega atrasado, e aí a Lei Maria da Penha nos traz algumas possibilidades de ações, tanto de natureza criminal quanto de natureza civil, né? Aquelas medidas protetivas de urgência, que em processos criminais nós podemos ter medidas cautelares diversas da prisão que podem se amoldar ao caso concreto para proteger a mulher, mas as medidas protetivas de urgência, há alguns fatores importantes em relação a elas. Nesses casos da violência patrimonial, geralmente elas são de natureza civil. Né? Porém, medidas protetivas de urgência podem ser concedidas independente da tipificação penal dessa violência. Ou seja, mesmo que não seja crime, o juiz pode conceder medidas protetivas de urgência, né? Mesmo que não exista um inquérito ou um boletim de ocorrência, mediante pedido da ofendida, o juiz pode conceder medidas protetivas de urgência. E essas medidas vão vigorar enquanto persistir o risco à integridade, não só física, psicológica, sexual, como também patrimonial e moral. Isso está previsto lá na Lei Maria da Penha. Tá? E aí nós vamos ter medidas que obrigam tanto o agressor quanto a própria ofendida. Essas medidas que obrigam o agressor, nós vamos falar eu não vou falar de medidas que tratam de violência física, vou falar dessas que tratam da violência patrimonial. O afastamento do lar, né, o da convivência, isso pode ter alguma relação patrimonial também, a proibição de determinadas condutas. E aí isso é um rol muito amplo de possibilidade de questões que o juiz pode determinar. Que lá no artigo 24, eu acho que a doutora Renata chegou a comentar sobre isso, há certas medidas específicas para proteção patrimonial de bens da sociedade conjugal, que aí são aquelas restituição de bens subtraídos, né, da ofendida. Isso pode ser determinado em sede de medida protetiva de urgência. Restituição, proibição temporária de celebração de atos subcontratos, aquele caso estão se separando e ele continua usando o nome dela para contrair empréstimos, né? Suspensão de procurações, o marido tem procuração da mulher e continua praticando nomes
e fraudes em nome dela. Isso o juiz pode determinar em sede de medida protetiva de urgência. Uma prestação de caução provisória, dentre outras questões, né? Em função das perdas e danos materiais decorrentes da violência doméstica e familiar. Então, violência doméstica e familiar não é apenas a violência física que nós temos no Código Penal, né? E uma aplicação de uma medida protetiva não impede a aplicação de outras e a substituição dessas medidas ao longo da tramitação desse expediente de medidas protetivas de urgência, né? Também nós temos visto, é bem verdade, e nós, criminalistas, advogamos tanto para o lado das vítimas quanto para o lado dos agressores, né? Porque a nossa profissão nos coloca nestas posições. Há uma certa banalização de medidas também. Por isso que, ao aconselhar uma vítima de como proceder para obtenção dessas medidas, o advogado também tem um dever ético, me parece, no sentido de dizer à sua cliente que devem ser trazidas provas concretas dos prejuízos que ela alega ter. Muito embora nós saibamos que muitas vítimas têm dificuldades consideráveis de ter acesso a provas. E aí vem a necessidade de nós usarmos algumas técnicas da advocacia criminal que são modernas e podem nos auxiliar, que são técnicas de investigação defensiva, por exemplo, que podem ser utilizadas em favor de vítimas também. Investigação privada, né, para produzir elementos que sirvam para embasar estes pedidos de medidas protetivas, notícia-crime pelos eventuais crimes praticados, né, e pedidos de medidas cautelares em geral, em caso de processos criminais. Mas o direito penal ele tem que ser sempre encarado como a última ratio, né, como um meio que não vai resolver os problemas sociais, não vai resolver este problema. Então, nós não podemos depositar expectativas no direito penal que ele não é capaz de resolver, né? Isso é bem importante o criminalista passar para a sua cliente vítima, digamos assim. O direito penal não vai resolver o conflito, né? Ele vai dar uma resposta ao conflito, que é uma resposta penal, uma resposta que pode ser até, enfim, de proteção para aquela vítima ou para futuras vítimas, mas questões mais amplas ele não vai ser capaz de resolver. E muitas vezes, se nós recorrermos ao direito penal, nós vamos propiciar à vítima uma revitimização, né? Porque ela vai ter que enfrentar toda a desconfiança do sistema de justiça criminal, que é um sistema naturalmente machista, né? Um sistema naturalmente feito para criar barreiras para que o indivíduo não seja imediatamente punido pelo Estado. Então, há determinadas garantias que precisam ser respeitadas, obviamente. Então, a vítima pode se sentir frustrada com o uso do direito penal. E cabe ao advogado alertar isso, para que ela não deposite essas esperanças indevidamente, né? Então, isso eu penso que é muito importante nessa discussão da violência patrimonial. Porque aí nós, advogados criminalistas, vamos conseguir amoldar aquelas condutas em alguns tipos penais que nós temos hoje à disposição no Código Penal e na Lei Maria da Penha. Mas, claro, o direito penal ele vai se amoldando às novas relações sociais. Por isso que se diz que o direito penal está sempre em expansão, porque se tornam cada vez mais complexas as relações sociais e os bens jurídicos que demandam intervenção do direito penal, a todo momento surgem novos, né? A todo momento surgem novas áreas em que o direito penal é chamado a intervir de uma maneira legítima, né? De uma maneira legítima porque há um mandado de criminalização por parte da Constituição Federal que determina que há certas áreas em que nós precisamos intervir com o direito penal.
E as próprias cortes internacionais dizem isso. E na área da violência doméstica, familiar, é uma destas áreas, né? Nós não podemos ter uma proteção deficiente, mas nós também não podemos usar o direito penal de uma forma a corromper princípios clássicos. O primeiro princípio, né, que rege o direito penal é o princípio da legalidade ou da tipicidade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se a conduta não caracteriza crime, nós vamos relegar para a área do direito civil, do direito de família, outras áreas do direito. No Código Penal, historicamente, nós tratamos a violência doméstica como aquela lesão corporal qualificada, né? Nós pensamos violência doméstica é aquela lesão corporal qualificada, lá do artigo 129, parágrafo 9º, né? Contra a mulher, enfim. Mas ela não é só isso. Essa violência é isso que eu tento passar aqui, que ela não é só a violência corporal, né? Física. Essas outras formas de violência, elas vão acabar se amoldando a outros crimes. Então, nós temos lá o estelionato, do artigo 171, né, do Código Penal, né, que é obter para si ou para o outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante, induzindo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Essas fraudes, as fraudes que eu citei aqui, elas podem muitas vezes caracterizar o crime de estelionato no âmbito de divórcios, no âmbito de separações, de uniões estáveis, etc. Tem projetos de lei que tratam daquele chamado estelionato afetivo, né? Que é o estelionato onde o agente se utiliza do ardil para obter uma vantagem econômica ilícita, né, desta companheira, aproveitando-se dessa relação afetuosa que se criou entre eles. Isso não tem uma previsão expressa na legislação, né? Isso é muito comum nesse âmbito das separações e dos casos de violência doméstica, e neste campo da violência patrimonial, sobretudo, né? Então, já existem alguns precedentes do judiciário tentando amoldar essa conduta do estelionato afetivo, né? Afastando aquela isenção de pena do cônjuge durante a constância da sociedade conjugal, que está lá no artigo 181, inciso 1 do Código Penal, justamente porque há uma previsão no artigo 183 que fala que não se aplica essa isenção de pena quando o crime é praticado com violência à pessoa. E essa violência ela não é uma violência meramente física, ela pode ser também uma violência patrimonial. Então, a violência patrimonial ela poderia afastar essa causa de isenção de pena e o agente ser efetivamente responsabilizado por um estelionato ou outro crime patrimonial praticado durante a constância da sociedade conjugal, né? Então, ainda assim, existem vários projetos de lei em tramitação que demonstram como o direito penal é dinâmico, né? E nós estamos sempre tentando absorver as necessidades sociais, né? Da criação de um tipo específico de estelionato sentimental, no caso do agente que induz a vítima com a promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens ou valores para si ou para outra. Esse é um dos diversos projetos que existem. Outro crime que pode se falar neste âmbito da violência patrimonial é o crime de apropriação indébita, lá do artigo 168, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Isso também pode se trabalhar dentro desta área. Outra questão que eu vejo muito, e hoje eu tenho comentado com os colegas da Bracrim, muito isso, como nós temos visto nos escritórios de advocacia criminal, o crime de violência psicológica contra a mulher, que é um crime novo no Código Penal, foi inserido pela Lei 14.188 de 2021, né, e que trouxe como tipificação penal aquilo que estava lá posto no artigo 7º da Lei Maria da Penha, né? O que nós poderíamos fazer em relação à violência patrimonial já foi feito em relação à violência psicológica, né? O crime do 147B do Código Penal, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. E vejam que que é um tipo penal extremamente amplo, que pode se falar criticamente no sentido desta amplitude do tipo penal, que dá margem a muitas interpretações, mas vejam que ele pode se amoldar a muitas condutas, podem tipificar esse delito, que isoladamente não eram consideradas crimes. Né? E no caso das violências patrimoniais, eu entendo que em determinada medida elas podem daqui a pouco configurar violências também psicológicas, porque a partir do momento em que a mulher é tolhida da sua autodeterminação de gerir o seu próprio dinheiro, seus próprios recursos financeiros e de ter acesso ao seu patrimônio legítimo, né, ela vai ter uma consequência psicológica, ela vai ter um dano emocional a essa mulher. Então, isso pode configurar o artigo 147b do Código Penal, sem prejuízo de que nós temos que trabalhar na esfera da política criminal para avançar nessas tipificações. O artigo 61 do Código Penal traz como circunstância agravante, né, a causa que sempre agrava a pena, né, o abuso, o crime, quando ele é praticado com abuso de autoridade, prevalecência de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Essa violência, torno a dizer, não é só violência física, é a violência patrimonial também. Ela pode incidir essa agravante do artigo 61, a linha F. Né? E, finalmente, o crime que eu penso que foi mais importante nos últimos anos, em termos de proteção à mulher, até por antecipar essa punição, evitando casos mais graves, obviamente, das lesões corporais, de crimes de feminicídio, de crimes sexuais, que aí sim são crimes gravíssimos, crimes hediondos, etc. Né? O crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Né? Esse crime, embora talvez ele não seja determinante para que o agente vá decidir cumprir ou não as medidas que foram determinadas, de alguma forma ele impõe uma responsabilização e cria uma vinculação maior do agente àquela conduta que ele deve cumprir, porque não se trata mais de uma mera desobediência, que até a jurisprudência entendia que não era. Havia toda uma discussão, né, se o descumprimento da ordem judicial caracterizava ou não desobediência, porque havia toda uma sanção na lei. Então se criou esse tipo penal. E agora, descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência configura crime, com detenção, pena de detenção, 3 meses a 2 anos. É um crime que, querendo ou não, é bastante praticado, se vê muito, né? E que pode, de certa forma, servir tem um simbolismo no sentido de fazer com que aquela decisão seja mais forte, né? Vincule mais o indivíduo. E o interessante deste delito é a previsão do seu parágrafo 1º, né? Que a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Então, todas as medidas de natureza patrimonial que eu falei, que estão lá no artigo 24 da Lei Maria da Penha, se descumpridas, elas podem configurar esse crime do artigo 24A. E aí o advogado tem que estar bastante atento, né, para poder orientar as partes, seja o seu cliente acusado, né, de que ele não pode, obviamente, descumprir aquela medida que foi fixada. Se ele for descumprir de alguma forma, ele deve justificar previamente, né? Então, para conseguir uma alteração daquela ordem. E para a vítima, também para a ofendida, no sentido de que, se houver um descumprimento, há também esta consequência
jurídico penal desse descumprimento da medida protetiva, né? Então, assim, na realidade, nós temos alguns mecanismos de natureza criminal que podem auxiliar nestes processos de separação, nestes processos de dissolução de união estável, em que as vítimas não estarão totalmente desprotegidas e que os autores destas condutas serão devidamente responsabilizados. Mas volto a frisar que, evidentemente, as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, elas devem vir antes da intervenção do direito. Quando nós estamos falando aqui de crimes, a prática de crime por descumprimento de uma medida protetiva, é porque toda a estrutura de proteção da mulher já falhou muito antes disso. E essa mulher teve sorte de não ser vítima de algo mais grave, né? Quando ela foi vítima de uma violência moral, uma violência psicológica, daqui a pouco isso pode progredir para violências mais sérias, né? Então, lá o artigo 226 da Constituição Federal fala que o Estado tem o dever de criar mecanismos de coibir a violência no âmbito das suas relações. Eu não penso que é o direito penal que vai resolver isso. Há estudos dizendo que a violência doméstica teria diminuído, há estudos dizendo que a violência teria aumentado com a criação da Lei Maria da Penha e com esses mecanismos de natureza penal, mas eu não acredito que o direito penal vá resolver o problema da violência doméstica e da violência contra a mulher, nenhuma dessas formas de violência. Ele só vai dar uma resposta, uma das possíveis respostas do direito, né, que pode ser uma resposta satisfatória, se a vítima pensa num ideal de justiça. Muitas vítimas chegam aos escritórios e dizem, olha, eu não quero para mim isso, eu quero que outras não sofram o mesmo que eu estou sofrendo. E eu quero passar uma mensagem. E aí, realmente, esse é o fim do direito. O direito penal tem esta capacidade comunicativa. Ele é simbólico, né? Ele é simbólico nesta área e em tantas outras áreas, né? De passar uma mensagem, né, de que estas condutas não são aceitas no meio social, não podem ser aceitas e terão consequências jurídicas das mais sérias possíveis, que é a imposição de uma pena. Então, para finalizar as minhas colocações, tema muito pertinente, parabéns à subseção de Pelotas pela escolha do tema nesse mês da advocacia. Eu penso que esse é um tema presente nos nossos escritórios no dia a dia. Aqui num escritório de advocacia criminal, diariamente eu atendo demandas de vítimas. Nós precisamos nos capacitar até no acolhimento dessas vítimas para poder não começar a vitimizá-las já no escritório de advocacia, porque elas já são revitimizadas quando elas chegam na delegacia, que não acreditam nelas, elas já são vitimizadas lá pelo Poder Judiciário, quando não acredita na palavra delas, né? Então, são questões que cabe aos advogados anteciparem, já conversarem nos seus escritórios, se capacitarem para esses atendimentos, tanto das vítimas quanto dos autores desses fatos reprováveis, que, obviamente, vão ter que enfrentar o devido processo legal, e nós, como criminalistas, vamos querer a aplicação das regras do jogo. Mas vamos utilizar novos mecanismos, investigação privada, vamos definir estratégias, sejamos éticos e estratégicos para lidar com essas novas questões de direito de família, de intersecção entre direito de família e direito penal que chegam nos nossos escritórios. E essa é a mensagem que eu quero deixar no mês do advogado, né? Que nós sejamos advogados que, de fato, se preocupam com as demandas dos nossos clientes, né? E que estejamos sempre nos aprimorando para conseguir fornecer as melhores respostas às demandas que nos chegam. É isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Carlo, uma grande satisfação para todos nós, com certeza, ouvir hoje o senhor e a doutora Renata. Tá todo mundo aqui comentando e eu vou já dar uma lida aqui nas perguntas que foram feitas. Muitos elogios, né? Não poderia ser diferente, naturalmente. Muitos elogios à fala tanto do senhor quanto da doutora Renata, muito pertinentes as falas de ambos.
E muito interessante, principalmente essa colocação que o senhor fez a respeito desse crime, né, da violência psicológica. Eu estava aqui ouvindo também e pensando a quantidade de vezes que esse crime tem aparecido cada vez mais nos nossos escritórios, justamente por ser tão subjetivo. A prova, a materialidade que deveria ser atribuída a ele, ainda muito também pouco, aliás, discutida na doutrina, né, justamente pela proximidade da criação do delito. Então, aí nós temos aí um entendimento diversificado para cada um dos julgadores, né, o que nos traz uma insegurança jurídica também muito grande. Bom, ademais, nós temos aqui um questionamento da Roselaine, se a violência patrimonial continua mesmo fora da constância da união estável. Como acredito que a doutora Renata saiu, não conseguiu conectar de volta, que ela estava em trânsito, eu vou passar então esse questionamento para o senhor, doutor Carlos, se a violência patrimonial ainda continua fora da constância da união estável. Tá no mudo ainda, Carlos. Ué, agora sim, agora eu voltei. Bom, eu acho que essas formas de violência doméstica e familiar, elas são bem amplas, né? Mas elas têm que ter uma relação com esta convivência, né? Com o âmbito da convivência. Então, se nós não estamos mais no âmbito de uma convivência entre um casal, enfim, ou entre pessoas de uma família, nós vamos ter outras respostas, né? Vamos ter outras respostas que pode se aproveitar também os conceitos, né, da lei, mas a lei, ela quando fala em violência doméstica e familiar, ela trata do âmbito das famílias, né? O direito das famílias é um direito que evoluiu muito, né? Nós, criminalistas, temos que estudar também, né? Porque hoje as famílias têm múltiplas formas, né? E se quer cada vez mais aplicar a Lei Maria da Penha para famílias não tradicionais, digamos assim, né? E eu penso que tem uma legitimidade para isso, né? Há uma legitimidade, embora se fale muito de que a lei protege somente a mulher, né? E originalmente ela a violência doméstica familiar contra a mulher, né? Claro que tem todo um histórico para isso, mas eu penso que a legislação está evoluindo para novas formas de proteção de grupos vulneráveis, né? Todos esses grupos vulneráveis têm aparecido muito nos escritórios de advocacia. Então, seja idosos, seja deficientes. Hoje eu tive um caso aqui, não é caso de deficiência, mas eu tive casos de autismo aqui, que aparecem maus tratos contra crianças. Isso surge a todo momento nos nossos escritórios e às vezes o direito não tem uma resposta clara. Mas esta lei ela foi pensada para as famílias, né? E para a mulher, para a proteção da mulher. Outros ordenamentos vão destinar proteção a outros grupos, né? Perfeito, Carlos. E, bom, enfim, aqui a Rosalena comentou que perfeita relação entre o direito civil e o direito penal. E é exatamente isso, né? Como tu bem mencionasse, nós criminalistas temos que estudar todos os dias. Aqui, graças a Deus, tem colegas que nem a doutora Ana aqui, extremamente especialistas no direito de família, no direito civil, que a gente pode se socorrer de vez em quando, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação e fazer ali os nossos questionamentos, porque cada uma das nossas áreas possui aprofundamentos muito intensos, né? E todos os dias nós temos decisões, entendimentos, enfim, e criação de novas leis na nossa área, por exemplo, de novos tipos penais que vão atribuir aí a diferentes condutas, novas tipificações. Então, e aí no direito das famílias, que hoje, né, o próprio nome já foi alterado em razão dessas grandes modificações recentes, não é diferente. Nós temos diversos tipos de núcleos familiares, né, que devem ser abarcados, obviamente, pela lei, devem ser protegidos pela lei. Então, estou lendo aqui, acabei de ler, só elogios, naturalmente, a doutor Carlos, a doutora Renata, cumprimentos, parabéns pela explanação.
Enfim, e tem só mais uma questão aqui. Se a relação, deixa eu ver se é uma questão ou um comentário. Relação entre homem e mulher, onde ele ficou na administração dos bens e da empresa. Se impede o contato com os negócios no qual a mulher teria direito. Eu acredito que essa situação se enquadre no que a doutora Renata e o doutor Carlos mencionaram, né? No sentido de que se houver qualquer tipo de restrição abrupta, né, ao direito da mulher na percepção de valores de uma empresa ou dos bens, dos rendimentos desse bem, algum tipo de violência perpetrada pelo homem nesse sentido, aí será abarcada, poderá haver incidência, inclusive, das medidas protetivas que vão proteger, além da integridade física e psíquica da mulher, também o seu patrimônio, pode, na própria questão da medida protetiva. Doutor Carlos, eu vou, então, agradecer mais uma vez, porque são merecidíssimos todos esses agradecimentos. Mais uma vez, em nome aqui, então, da OAB Subseção Pelotas, a presença do senhor e da doutora Renata, deixando aqui o registro para quando ela ouvir aqui as nossas manifestações finais, e dizer que só tem elogios naturalmente e totalmente de acordo com o que foi explanado essa noite. Sempre uma satisfação te ouvir, além de colega como amigo também, né? Então, fico muito feliz que estás proporcionando a todas essas pessoas aqui que estão nos ouvindo essa oportunidade de te ouvir. E aí vou passar a palavra, se quiseres fazer uma manifestação final, e depois a doutora Ana. Eu quero apenas agradecer, para mim, dizer que é uma honra e foi um prazer tratar desse tema. Eu estou sempre à disposição e sou sempre um aluno, assim, eu estou sempre aprendendo, aprendi muito com a doutora Renata e sempre à disposição. Muito obrigado. Que bom. Doutor Carlos, então, da nossa parte, né, faço minhas palavras da doutora Ingrid e quero dizer que acho que essa interlocução entre o direito, né, penal e o direito das famílias tem cada vez mais, né, feito com que a gente acabe precisando se socorrer, sim, dos colegas, né, e fazer muitas interlocuções como a de hoje, para que a gente também evolua nesses conceitos e busque as melhores soluções para os nossos clientes, que muitas vezes a letra fria da lei não nos assegura a certeza de que nós vamos alcançar aquilo que nós gostaríamos a eles, né? Então, agradeço imensamente pela explanação brilhante, né? Por ter nos brindado com o seu conhecimento e com a sua... toda essa expertise na área, para que nós também, né, possamos nos apropriar de novos momentos, né, com um pouco mais de segurança com relação a todas as situações que nos são colocadas dioturnamente no nosso escritório. Então, o nosso agradecimento, o agradecimento da nossa subseção, e ficamos sempre à disposição aqui do colega também, e a doutora Renata, que não conseguiu se reconectar, né? Ela passou uma mensagem, que com certeza também, né, fez uma explanação muito pertinente acerca dessas temáticas que tanto têm inquietado todas as pessoas, mesmo quando ainda não estão divorciadas, mas isso já ocupa um espaço na mente das pessoas pelo próprio momento vivenciado pela nossa sociedade. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Só que da próxima vez eu vou querer ir aí para ganhar um doce depois da palestra. Não tenha dúvida. Vai ter que providenciar um envio para o SEDEX. Manda para o SEDEX, pode mandar, não tem problema. Então, boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença. Boa noite. Boa noite.